Beleza, começamos. Deixa eu só aqui. Bom, Zarps, é o seguinte, a gente está de volta aqui com mais um episódio do podcast do Zarp, o Pod Zarp, tá? Aqui a gente fala de trabalho, fala de propósito, de espiritualidade, motivação, enfim, vários pilares que ajudam a gente a sair do zero à realização pessoal, que é o que significa Zarp, né? Mas você já deve saber disso, porque você tá vendo o nosso conteúdo direto no Instagram e agora aqui no podcast no YouTube também, né? Então, lembrando que eu tenho uma colinha aqui, tá? Então, pode ser que eu dê uma engasgadinha ou pode ser que você perceba que eu estou lendo às vezes. E eu estou lendo realmente, tá? Então, hoje eu tenho a honra de receber um convidado muito especial, que é o Roberto Luzvarg, que é motociclista, ceramista, e enólogo também, será? Roberto, muito Nossa, bem-vindo, viu? meu, é uma alegria muito grande estar aqui batendo um papo descontraído contigo, participando do ZARP, né? E que a história construída do, ao longo dos anos sirva de inspiração para os mais jovens que estão começando hoje, não é verdade? Que bom. É, a inspiração é que a gente tenta passar para o público aqui, viu, Roberto? A gente tenta passar bastante inspiração para o pessoal que acompanha os ARP aqui. Ô, Roberto, eu vou começar do começo, tá? E perguntar como é que foi. Primeira coisa, você nasceu em Andradas, né? Eu sou natural de Andradas, da terra do vinho. Eu nasci em Andradas em 1956, tem quase 70 anos, mas sou filho dessa terra maravilhosa, né, dos ares da Mantiqueira. Olha só, o meu pai é de 59. Né? Olha aí. Ô, Roberto, então vamos começar do começo aqui. Como é que foi a sua infância e a sua juventude em Andradas? Andradas era uma cidade assim muito gostosa de viver, viu? Ainda é, mas era uma cidade assim muito pacata, né? Nós tínhamos ali praticamente três ruas, né? Era a Rua Direita, que era a Coronel Oliveira, a Rua de Trás, que era a Vias Fortes, né? E nós brincávamos ali o tempo todo, era tudo terra ainda, né? Eu me lembro quando fez os primeiros calçamentos, as primeiras redes de esgoto, né? Então eu era um moleque do pé sujo ali mesmo. Onde que existe hoje a prefeitura, era um vasto jardim de terra, umas árvores assim muito frondosas, né? E a garotada vivia brincando por ali, né? E até 8, 9 horas da noite, todos os dias com o pé sujo. Né? Era muito gostoso, né? Muito gostoso mesmo. Era um clima assim muito pacífico, né? Uma cidade muito tranquila. E a gente aprendia a trabalhar muito cedo. A gente, então, os jovens tinham muita responsabilidade, né? Levavam muito chão de orelha também, né, dos pais. Hoje é um pouco diferente. Certo. E aí, pelos meus informantes aqui, você é o primogênito, né? Você é o primeiro filho E, da família. Como que isso e, influenciou você na sua vida e nas suas escolhas? na realidade, ser o primogênito é muito difícil, né? Numa família de muito grande, muito numerosa, 9 irmãos, né? 6 homens e 3 mulheres, e o primogênito ele sempre, ele sempre recebe o castigo primeiro quando acontece um erro, ele sempre recebe primeiro puxão de orelha, né? Então, ele é responsável pelos irmãos, é responsável por todas as coisas boas e principalmente dos arranhões que leva os irmãos. Né? Então, mas é muito motivador, sim, quando nós nos reuníamos todos, quando jovens, como crianças, né? A casa é sempre uma festa, né? Casa de italianos, né? Então,
Quando chegavam os domingos, a macarronada da mãe era apreciadíssima, né? Aquela garotada em volta, muito vinho também, né? Como meus avós, eles, até hoje, né? Meus tios seguem plantando uva, fabricando vinho. Né? E nós tomávamos vinho desde criança, né? Então a vida sempre foi uma festa assim, muito gostosa. Né? Eu E, tenho e boas recordações. dessa experiência como filho mais velho, o que você levou para a vida disso daí, até hoje? Na realidade, a minha luta foi assim bastante intensa, mas não digo que a dos mais novos foram mais suaves. Pelo contrário, também sofreram muito, né? Andradas, como uma pequena cidade, nós não tínhamos muitas opções de estudo e nem de trabalho, né? Nós trabalhávamos, meu pai, quando eu tinha, na minha juventude, minha infância, ele era um empresário, ele tinha uma fábrica de brinquedos, depois uma fábrica de vassouras, né? E nós trabalhávamos junto com ele, né? E os jovens vinham da escola e continuavam o trabalho. E trabalhávamos muito também na, na plantação de uvas, nas safras de vinho, junto com os avós, né? Com os tios também libaneses, né? Que para nós era um castigo ficar na loja, atendendo clientes, tudo, né? Mas quase todos nasceram com um umbigo no balcão, né? Mas eu não gostava muito. Alguns irmãos gostavam muito de trabalhar junto com os tios, né? Mas foi assim, difícil em Andradas, porque, como eu disse, a oportunidade de estudo era muito pequena, né? Nós tínhamos as faculdades em São João da Boa Vista, né, o Espírito Santo do Pinhal. Eu cursei Química em Andradas e depois eu tive que sair para poder estudar um pouquinho mais, né, fora de Andradas. Então, era muito difícil, né, conciliar tudo, o trabalho, os estudos fora, né? Então precisava ter assim uma decisão bastante grande, né, para não ficar estagnado, né, Roberto? Sim, sim. Bom, e aí, uma coisa que eu perguntei também, o Roberto é irmão do Luiz Varg, que dizem que Luiz Varg foi o primeiro convidado aqui, tá, gente? Então, é o seguinte, eu perguntei também para o Luiz qual que foi a experiência mais marcante, a memória mais marcante dessa época para você? Na época da infância, Da da infância, juventude, juventude, Andrade? sim. Olha, Romeu, eu vivi, né, eu tive a felicidade de viver a minha adolescência na década de 70. Né? Então foram épocas realmente maravilhosas. Nós tínhamos uma segurança extremamente grande, uma liberdade extremamente grande. A cultura era muito mais suave, não existia nenhum tipo de sentimentos de bullying, não é? Era uma liberdade extremamente grande de expressão. As músicas, elas tinham não é saudosismo, não, mas mais fundamentos, mais histórias, mais assuntos assim conclusivos, né? Os estudos eram mais acirrados, eu acredito, porque não se tinha tanta tecnologia que existe hoje, tanta facilidade, né? Então, eu acredito que essa memória dos anos 70, isso sempre vem à tona. Né? Quando a gente Uhum. percebe um aroma, uma música, tudo retorna e bate uma saudade enorme. Né? Ontem mesmo eu conversando com os filhos e com a minha mulher, a Manuela também, e quão essa vida passa rápido, 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 uns falar de olhos. Né? Há pouco tempo eu estava junto com a Manuela na casa dos meus pais, a Manuela amiga das minhas irmãs, ela com 13 anos e eu com 14, e já há 50 anos que estamos casados. Né? E a vida,
assim, disparou com uma velocidade assim, enorme, né? Uhum. Então, a vida, se eu pudesse fazer uma reflexão hoje, eu acho que a gente tem que viver mais para as coisas da gente mesmo, da natureza, né? Esquecendo um pouco essa luta tão brava, né? Que a situação nos conduz. Uhum. Roberto, se fosse definir essa época numa palavra, e qual seria? Harmonia, Harmonia. confiança. Tá? Harmonia e colocaria confiança também. Sabe? E Entendi. colocaria uma outra, segurança. Né? Paz. É, Né? nós vamos falar de segurança também agora, já que você foi da segurança também, né? Eu trabalhei muitos anos na segurança pública, né? Quer dizer, quando eu cheguei em Araxá, no ano de 2001, né? Que eu era um executivo de uma grande empresa em São Paulo, né? E meus irmãos convidaram para nós criarmos uma fábrica de louça sanitária em Araxá, né? E eu sempre fui muito assim ligado ao associativismo, ao desenvolvimento social, né? E logo fui convidado para trabalhar na associação comercial, industrial, né, daqui de Araxá, e de repente recebi o convite para assumir o Conselho de Segurança Pública. Para mim foi assim, uma surpresa muito grande, porque o que nós conhecíamos de segurança pública é que todo mundo conhece aí dos jornais da vida, né, televisivos. Né? Então eu não conhecia nada, praticamente nada. Né? Mas foi um trabalho assim, muito interessante, porque Araxá ele está situado num geoponto extremamente assim, de vazantes, perigoso. É um município um município com diversas rotas de passagem, com facilidade de negociações, né, com um tráfego extremamente alto, né, e uma migração na época, principalmente por causa da monocultura da batata, da cebola também, né, da cana, depois, então uma migração muito grande de pessoas fora do estado, fora da região, que vinham se aventurar e acabavam ficando desempregados quando acabavam as safras, e o alcoolismo aumentando muito, enfim, a violência estava imperando em Araxá. E como nós não conhecíamos quase nada de segurança pública, mas tínhamos já uma experiência já administrativa, né, dentro das indústrias, dentro das empresas que eu trabalhei, o que nós fizemos, na realidade? Foi reunir todos os poderes constituídos e começar um grande debate, né? E vendo as oportunidades, as nossas forças, as nossas fraquezas, as nossas ameaças, né? E tentando organizar, junto com todos os poderes constituídos, as melhores situações, né? Criando um planejamento estratégico de 25 metas que nós colocamos, e com a graça de Deus, com muito esforço, com muito trabalho, com muita sinergia de todo o pessoal que compôs esse Conselho de Segurança, Araxá hoje é uma das cidades mais seguras do país para se viver. Né? Um monitoramento, um vídeo monitoramento assim, impecável, né? E muitas coisas foram criadas por conta da segurança, né? E principalmente o acolhimento das pessoas que vinham de fora, nas casas de passagem, nos abrigos, criando um presídio, reeducando os jovens infratores, né? Gerando novas escolas, novos entendimentos. Então, isso foi assim, isso realmente deu um resultado. Deu um resultado e por que deu um resultado? Porque nós tínhamos uma universidade pesada junto, né, a Uniaraxá, e nos Tá. ajudava a monitorar cada índice. Né? Então, se nós tínhamos um projeto, quer dizer, esse projeto
ele tinha que ser monitorado. Né? Métricas. Métricas. Então, quando há uma avaliação, se vê um resultado. E isso foi realmente um sucesso. Depois nós passamos esses planejamentos para outras cidades aqui da região. A própria cidade que eu vivo hoje é uma pequena cidade chamada Perdizes, né? Ela está no Triângulo Mineiro, próximo de Araxá, em uns 50 quilômetros, perto de Uberaba, Uberlândia, também um polo assim, industrial e agropecuário bastante interessante. Né? E assim, quantos habitantes tem Araxá hoje? Araxá está em torno de 120 mil habitantes, 110 a 120 mil. Né? Perdizes é muito menor, Perdizes tem 10% disso. Embora a nossa região aqui, a nossa área é muito grande, a área de Perdizes é muito grande. Nós temos pontos entre fazendas que têm 80 quilômetros, então fazer um geomonitoramento de segurança aqui não é fácil. Sim. Mas funcionou muito bem. Né? Meu pai está um pouco próximo de vocês aí, né? Meu pai está em São Joaquim da Barra. São Joaquim da Barra. Joaquim da Barra não é tão próximo assim, mas É, mineiro é caminho, né? né? O mineiro É é caminho. Ô, Roberto, vamos mudando um pouco de assunto, vamos falar dos seus hobbies, né? Aqui pela minha breve pesquisa, né, com a minha fonte super secreta, não tão secreta assim, né? Você gosta bastante de vinho, você já até mostrou, né? Sim. E tem alguns outros hobbies, tipo o motociclismo, né? E você foi para o Atacama, Roberto? Eu já fui 2 vezes para Atacama, né? Fui para o Ushuaia também. Né? Em cima da motocicleta eu tenho 18 anos. Né? Eu gosto muito de viagens e viagens longas. Né? Sempre me preparei bastante para isso, né? Sempre me preparei, vírgula, né? Agora que eu estou mais tranquilo, com os filhos assumindo todos os negócios, eu tenho mais liberdade para estar viajando, né? Mas nos últimos 12 meses, de janeiro a janeiro, fevereiro a fevereiro, né? Eu consegui rodar 34 mil quilômetros de motocicleta. Nossa. Né? Então, fui 2 vezes para Atacama, fui para o Ushuaia, diversas vezes. Até uma filha que mora em Campo Grande, né? De Perdiz a Campo Grande, é um bate-volta de 900 quilômetros gostoso. Tem a minha irmã, que mora em Andradas também, a Elizabeth Luzvardi, que é uma companheira excelente, uma garupa excelente, né? E todo ano a gente vai para Aparecida do Norte junto, eu vou até Andradas com a minha mulher, com a Manuela, e de Andradas até Aparecida, ela vai comigo. Então, eu gosto muito do motociclismo. Para mim é um hobby e um momento também que a gente consegue colocar as ideias no lugar. Né? Ontem eu comentava também um bate-papo descontraído sobre a dificuldade que nós temos de pensar. Se nós não tivermos um lugar muito tranquilo, uma paz, um isolamento, a gente começa e nunca termina um ciclo de ideias. Né? Não tem começo, não tem meio, não tem fim. Começo sempre tem. Né? E o motociclismo, às vezes o isolamento longo, ele permite que nós tenhamos uma circularidade de uma ideia. Né? Eu acho que isso é bastante importante. Entendi. É que as melhores ideias às vezes aparecem de chuveiro, né? Na cama. Sim. Porque relaxa, né, Roberto? Relaxa, exatamente, né? Relaxa. O pessoal criou esse conceito de mindfulness, né? Uhum. Que é, né, estar presente, né? Estar o tempo todo presente, né? Mas isso, na verdade, traduzindo, é prestar atenção no que você está fazendo realmente, né? Claro, prestar atenção no que está fazendo, né? O exercício de pensar é muito doloroso, né? Pensar dói.
Então, a maior parte das pessoas, como eu estava dizendo, tem iniciativa. Quer dizer, são poucas pessoas que têm meia ativa e muito poucas pessoas que têm acabativa, né? Então, você concluir uma ideia do começo ao fim, colocando os prós, colocando os contras, aceitando os questionamentos, conversando muito, né? Sendo muito mais ouvido do que boca, as coisas começam a acontecer. E esse tipo de rotina que a gente tem hoje, Roberto, de muito rápido, né? O WhatsApp é muito instantâneo, tudo é muito instantâneo, e aí parece que. Outro dia eu vi uma frase bem interessante. Você ouve para responder e não para entender. E é uma realidade. E é uma realidade. E a gente acaba respondendo de imediatismo tantas besteiras, não é verdade? Porque uma palavra dita e uma flecha atirada não faz curva. Né? Então, as consequências sempre têm todos os nossos atos, todas as nossas palavras, todas as nossas ações, com uma consequência. Né? Então, às vezes, a reflexão, o, a calma é extremamente importante a gente aprender a se autodominar. Né? Não ter pressa para nada. Quer dizer, nada é para ontem. E me diz uma coisa, esse vinho que você está tomando aí foi você que fez ou não? Não, não, não. Eu aprecio muito no dia a dia assim, um vinho chileno, o Carmenere. Né? É uma uva assim, bastante frutada, bastante gostosa e muito parecida com os nossos vinhos aí da região de Andradas. Né? Mas faz tempo que eu não fabrico vinho, que eu não vinifico em casa. Né? Eu mudei de Araxá para Perdizes, a minha casa em Araxá, eu tinha uma adega completinha. Né? Então, eu tinha todo, as prensas, os filtros, as vascas, né? O laboratório completo. Aí sim, eu trazia a uva de Andradas, né? E vinificava em casa. Era sempre uma festa, né? Uma festa enorme. Né? Mas aqui, hoje, morando num apartamento, não tem jeito de fazer, né? Seria até bom, porque o aroma é muito gostoso, né? Mas, infelizmente, não. Hoje ainda tem umas garrafas de vinho antigas, né? Para ser apreciada aí, quem sabe, para os netos aí um dia. Que legal. Um legado da tradição, né? Que vai deixar aí É, para o pessoal. isso é muito importante. Ô, Roberto, você já falou rapidamente aqui, então você tem uma fábrica, né? Uma cerâmica, né? Sim, Você sim, tem eu três trabalho filhos, né? 3 filhos. Né? Dois O Roberto, trabalham com você e uma moça que é médica. isso. O Roberto Legal. Henrique, o mais velho, né? Ele é da área mais administrativa, da área de direito também, né? Uhum. Ele que administra toda a área industrial da cerâmica Casa Santa Marina. E o Rafael, né, que é bioquímico, também farmacêutico, né, mais ligado à área técnica, ele auxilia muito na área tecnológica também, mas ele trabalha especificamente na área administrativa financeira. Né? E o meu hobby é fazer cerâmica, né? Faz 50 anos que eu faço isso. Né? Então, eu gosto demais de estar desenvolvendo novos produtos, novos projetos, novas massas, novos esmaltes, novos vidros, novas cores. Né? Então, isso para mim é um hobby. Não chega ao motociclismo, mas é um hobby. E como é que você equilibra a família, a cerâmica e os momentos de hobby e tudo mais, Roberto? Na realidade, parece que está tudo misturado, né, Romeu? Uhum. Porque como nós trabalhamos todos juntos, a Manuela também ainda trabalha na área financeira da empresa, junto com o Rafael. Então é difícil, às vezes, a gente sentar numa mesa de almoço e não começar a falar no assunto. Aí eu tenho que, gente, bom, nós estamos em casa agora, quando nós estivermos no trabalho, a gente volta nesse assunto. Nós vamos ficar em paz. Mas é muito difícil a gente retornar um assunto, né? E não estar falando. Mas é muito prazeroso, sabe, Romeu?
está vendo todos os filhos evoluírem, quer dizer, galgando novos espaços, conquistando, se satisfazendo na realidade, né? E quando a gente percebe a conquista de um filho que ele está se realizando, o pai, né, derrete aqui, na verdade. Então é muito prazeroso trabalhar junto com a família, né? Não foi, E na aí, realidade, sim. assim, desculpa. E aí, Roberto, assim, eu tipo, vou fazer um ponto contrário aqui. E qual que é a maior dificuldade em se trabalhar em família, numa empresa? É, às vezes o ciúmes, né? Às vezes o ciúmes atrapalha um pouco, né? Porque às vezes um dos filhos na área está mais carente, aí a gente se aproxima mais, fica mais próximo, não dá tanta atenção para o outro que está indo já tranquilo, sozinho. Então, realmente, às vezes gera alguns ciúmes, mas isso passa com o tempo. Hoje, né, com a idade deles também, já estão todos muito bem preparados, né? Mas nós conversamos muito. Quer dizer, o que nós procuramos fazer é sempre tomar a decisão em consenso, né? Hum, Trabalhar com bom senso e com consenso. Isso é muito importante para a harmonia do negócio e também da família, porque se há alguma aresta no negócio, alguma aresta que aconteça dentro do trabalho, acaba sendo arrastada também para dentro de casa, não é verdade? Então a gente tem que ser muito cuidadoso com isso, sempre muito cuidadoso. entendo. E me diz uma coisa, nesse seu trabalho com a sua fábrica e tudo mais, o que que você acha que você está deixando de legado, tanto para sua família, né, seus filhos, né, e para a comunidade? É, é um assunto delicado, porque nesse livro, O Ceramista do Interior, eu tento passar um pouco da minha vivência espiritual, da minha espiritualidade e também da minha experiência como empresário, né? Eu estava escrevendo 2 cadernos. Um caderno sobre a espiritualidade, né? E outro caderno sobre o empreendedorismo. Como enxergo as coisas, como enxergo as pessoas, como enxergo o negócio, como que eu enxergo um desenvolvimento, como que eu enxergo um planejamento, né? E, de repente, eu fui tomado de surpresa um convite para que editasse isso, né? Mas a intenção era deixar 2 cadernos, e esses 2 cadernos eu estava fazendo num blog, né? E esse Hum, blog ia ser aberto só para os filhos e para os netos, né? Ia num bate-papo, num vinho aqui em casa, né? Uma escritora conversando conosco, sugeriu, e uma semana depois tinha uma editora conversando, eu fiz um compilado e juntei as duas coisas assim, a toque de caixa, né? Mas eu uhum, acredito que essa experiência espiritual foi muito importante eu estar deixando isso para os filhos e para os netos, né? Que nada na vida acontece por acaso, nada na vida, né? Eu acredito que o planejamento é extremamente importante, né? Que todo sonho pode ser realizado desde que você tenha um planejamento adequado, sustentável e tangível, né? uhum. E se prepare para isso, né? E da mesma forma, o planejamento espiritual também tem que andar junto, né? E quando nós começamos alguma coisa, empreender qualquer negócio, que seja um namoro, né? Que seja um, a compra de uma indústria, a construção de uma empresa. Se você estiver pensando em lucro, estiver pensando no dinheiro, você já entrou pelas portas do fundo, né? Uhum. Então, em tudo, eu acho que a gente tem que fazer o melhor da gente para você conseguir um bom resultado, né? E é isso que eu tento deixar no ceramista do interior. Como que eu enxerguei isso, ceramista do interior? Por que, que ele chama ceramista do interior? Bom, eu sou ceramista, mas o livro não tem nada a ver com cerâmica, né? Uhum.
A cerâmica é a arte da transformação da matéria bruta em uma joia, né? Uhum. Então, nós pegamos, na realidade, como ceramista, uma argila, um granito, umas rochas, né, que não existe pura na natureza. Nós temos que Uhum. pegar essa argila, essa rocha, e nós separamos todas as impurezas, até nós chegarmos é, no néctar da argila, quer dizer, na essência dela, na verdade, Uhum. tirando tudo, 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 que vai causar algum dano nessa cerâmica, né? Todas as contaminações. E isso acontece também com o homem, quer dizer, se ele não for tirando todas as suas imperfeições de dentro do seu ser interior, dentro do seu templo interior, né? Quer dizer, expulsando todos os vícios, dominando todos os vícios e colecionando virtude, né? As coisas não funcionam. Com certeza não funcionam. Então, esse aprendizado, que não é fácil, né? Com o afoitismo da vida, com a luta pela carreira, a luta pela sobrevivência, a gente acaba encontrando muito tarde, infelizmente. Né? Eu digo aqui no livro que o amor é como uma lareira. Quanto mais amor nós colocamos nas pessoas, quanto mais amor nós colocamos nas coisas que nós fazemos, né, mais amor nós recebemos de volta. Como uma lareira, quanto mais lenha nós colocamos, mais calor nós recebemos. E as coisas funcionam assim. Né? É assim que eu enxergo a vida, é assim que eu tento modular a minha vida. Né? E aí Sempre você vida. através desses dois cadernos que se transformaram, só você me corrija se eu estiver errado, se transformaram num livro, né? Você já deixou uma mensagem aí para a família e para quem quiser ver através do livro. É, na realidade, quando nós estamos lendo, nós estamos descobrindo, né, a alma das pessoas. Agora, quando nós escrevemos, nós estamos despindo a nossa alma para que alguém use um pouquinho dessa experiência e que essa experiência agregue um pouquinho de valor na vida de alguém. Foi esse o sentido de escrever o ceramista do interior. Né? Entendi. Deixa eu te falar uma coisa. Aí a gente já citou aqui a sua passagem pela segurança. E o seu livro, você quer falar um pouco mais dele? Você quer fazer vamos dizer assim, uma propaganda, né? Vamos dizer assim, um review sobre o livro para falar para o pessoal que vai assistir e tal, o que é o livro, como que você. Ah, e tem aliás, sobre o livro, tem uma pergunta do Paulo Davi. Sim, grande amigo Pergunta do Paulo Paulo Davi, Davi, uma pessoa maravilhosa. Um abração, Paulo. Muito bom. porque assim, todo convidado faz uma pergunta para o próximo, tá? Então, assim, o Paulo Davi perguntou de onde que veio a inspiração. E aí você respondeu um pouco já dos cadernos e tal, mas você acha que teve alguma coisa a mais? E já faz um resumo do livro aí. Sim, a história, na realidade, começou quando eu morava em Recife, isso na década de 90, né? E eu estava projetando uma fábrica em Caruaru. E eu viajava 2, 3 vezes por semana de Recife a Caruaru, que dá 130 quilômetros, mais ou menos, né? E chegou um belo dia, uma pessoa de Andradas, que estava comigo lá em Caruaru, ela falou: Roberto, você percebeu que você viu como estão bonitos os flamboyantes? Os flamboyantes. Não vi nenhum flamboyante na estrada. Né? Mas você não viu o túnel de flamboyante? Não vi. Né? Aí fiquei curioso com aquilo. Olha, meu, era um túnel, Romeu, imenso, imenso, de flamboyantes vermelhos, frondosos, tudo.
Aí foi aquele chacoalhão, né? Roberto, vê o que você está fazendo da tua vida, né? Só Uhum. projetando, pensando, 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 e a vida, né? Então, eu comecei a escrever umas linhas que eu denominei Quando Percebi a Florada dos Ipês, né? Junto com Uhum. a Manuela, conversando muito sobre isso, como que a gente deveria dar um basta quase que na vida. Né? Um basta sim, quer dizer, é parar aquela corrida enorme, né? Atrás da matéria e começar a trabalhar um pouco a espiritualidade, a trabalhar um pouco o autoconhecimento, né? Então, nós começamos a frequentar diversas casas em Recife, conhecendo pessoas assim, de um lado assim menos, como se diz, tradicional, né, da nossa cultura. Isso foi muito importante, conhecer o yoga, conhecer as energias latentes que nós temos. Eu comecei a trabalhar muito nisso e gostei muito, né? E aí começou, na realidade, uma vida assim, bastante diferenciada com isso. Mudando a maneira de pensar, mudando um pouco as estratégias, mudando a maneira de enxergar as pessoas, de enxergar a vida, de que a vida não é um ganha-ganha, e sim um vive-vive, não é? Uhum. Comemora, comemora, e não é comemorar a vitória, é comemorar a saúde, é comemorar a alegria, é comemorar a conquista de respirar um novo dia, né? E isso foi uma mudança assim bastante interessante. Entendi. E aí, assim, me fala um pouco mais assim do que você estudou em relação a esse assunto da espiritualidade, por favor. Nesse livro Ceramista do Interior, eu conto algumas passagens, 8 ou 9 passagens, que são assim bastante contundentes e explicativas e às vezes algumas até assim surpreendentes, né? Houve um dos primeiros casos, eu tinha 14 anos e houve um acidente, um Uhum. acidente, vamos chamar assim, né? E uma pessoa assim muito próxima foi acometida de um grave problema, né? E nós somos de seios católicos, eu sempre fui criado na igreja católica, toda a minha família, né? E nós Uhum. não acreditávamos em nada assim do que poderia ser extracorpóreo, né? É claro, a igreja católica tem os seus dogmas, né? Mas não do que poderia estar acontecendo ao nosso redor. Então nós Uhum. tivemos uma surpresa assim muito grande quando nós chegamos em São João da Boa Vista. Nós íamos para Campinas buscar uma pessoa para acabar de falecer em Andradas, um jovem, né, e que estava à beira da morte. E nós fomos orientados a procurar uma pessoa em São João da Boa Vista, que era uma benzedeira, vamos chamar assim. Né? E essa pessoa, ela, chegando lá, ela conta perfeitamente como que nós íamos encontrar essa pessoa e que, pela lei de Deus, ele estava realmente vivo e ia voltar, mas pelos médicos do nosso plano terreno, não. Né? E foi assim muito chocante que, naquele momento que nós adentramos no leito hospitalar, dentro de poucas horas a gente já estava conversando com essa pessoa. Então eu tinha 14 anos isso. E isso me chamou muito a atenção desse lado, desse lado espiritual. E comecei a estudar muito, a ler muito a respeito disso. Né? E uma série de outras passagens que foi fortalecendo essa crença e essa visão espírita que eu tenho. Né? Eu frequentei muito o kardecismo, né? Muitos anos. Né? Hoje eu frequento menos, né? Eu frequento muito mais as missas do que o kardecismo, porque eu acredito que existe, existe uma força bastante forte que está junto conosco, mas é muito difícil uma pessoa estar preparada para estar trabalhando com determinados assuntos. Né? Uhum. Então, é muito
muito importante as nossas mentalizações, as nossas vibrações, tudo, mas em contato direto, isso eu não tenho feito mais, nem a minha família. Né? O Roberto, mais velho, que ainda frequenta um pouco, né, e trabalha, mas eu tenho deixado de trabalhar. Mas é um lado assim muito interessante e eu conto diversas passagens também no Ceramista do Interior a respeito desse assunto. É um assunto que realmente cativa, e com fatos assim muito registrados, bacana. Entendi. É E verdade, né? Na capa do Ceramista do Interior, né, nós temos aqui uma lupa, né? E aqui na lupa, aqui, acabando a energia aqui. E na lupa aqui, a palavra verdade, quer dizer, a descoberta da verdade. Então, isso tem um fundamento assim, bastante interessante, né? Um livro que trabalha muito também alguns assuntos maçônicos, né? E eu fiz questão de dar uma pincelada sobre a filosofia. ó, coloquei na tela aqui ele na Amazon, tá? Ah, ok. Ah, muito bom. Muito bom. Ele está na Amazon, né? Ele já esteve entre os 18 mil livros mais procurados na Amazon, né? Dentro de mais de 1 milhão de títulos. Então, isso é realmente muito gratificante. Né? E nas apresentações da Amazon tem umas coisas assim bastante interessantes que vale a pena ver. Legal. Roberto, e aí, você viajou muito para o exterior, né? Que Sim. experiência que você tirou que moldou a sua visão, assim, nessas viagens, né? O que você trouxe para o resto da vida, assim, nessas viagens todas aí? Nas viagens de trabalho, principalmente, né? Viajei muito para os Estados Unidos, para a Europa, para a China, né? Taiwan, né? Isso realmente foi muito motivador para entender, na realidade, também para solidificar a importância do planejamento. Né? Que nós, brasileiros, infelizmente, nós fazemos as coisas antes de pensar. As coisas Uhum. acontecem antes de um planejamento. Então, a chance de dar certo é muito menor do que um assunto bem trabalhado, bem depurado, bem analisado. Né? E o que a gente percebe fora do país, fora da nossa cultura, né, latina, é isso. Né? Vou dar um exemplo, por exemplo, uma jazida de feldspato, aí na ICASA eles usam feldspato de primeiríssima qualidade, e na nossa região também existia uma rocha feldspática de primeiríssima qualidade, mas, por exemplo, nas montanhas da Carolina do Norte, nós vimos planejamento em uma jazida para 50 anos de escavação. Nossa. E tudo metricamente mensurado. Né? A, a, a capacidade de concentração e de fabricação também dos chineses é extremamente longe da nossa. Na Alemanha, por exemplo, você vai tratar de qualquer negócio, né? Nós, brasileiros, nós estamos conversando de negócio, estamos conversando no planejamento, passa uma galinha, todo mundo, você viu a galinha? Então, se distrai, muda de assunto, né? E nós somos muito indisciplinados com isso. Então, essas viagens, realmente, além de ter um enriquecimento muito grande das novidades que estão acontecendo, né? Eu acho que viajar é o maior investimento que um homem pode fazer, né? Mas mostra o quanto nós estamos longe ainda de muitos países desenvolvidos na, na arte do pensar, na arte do planejamento. Né? Isso é muito rico mesmo. Né? Você sabe Além que das coisas maravilhosas que a gente percebe, né? Das paisagens, sim. das minúcias das culturas, né? É muito interessante mesmo. Você sabe que uma vez eu estava vendo uma palestra e o cara falou sobre, você falou sobre os alemães, né? Né? O cara falou assim, ó, sabe como é que é alemão, né?
É assim, ó. Breve tratado sobre tal assunto. 13 volumes de 300 páginas cada volume. Leva a Vai ler o sério. manual, meu Deus, super Leva a detalhado. sério. Leva a sério. Né? Mas Então, é verdade, é assim mesmo, são muito disciplinados e nós somos indisciplinados, né? Nós brasileiros, nós temos uma velocidade enorme para cortar, para fazer atalho em tudo, né? E isso muitas vezes é bom, mas muitas vezes a gente acaba caindo em algum buraco, não é verdade? Acaba não dando muito certo. Eu sou favorável a um planejamento sólido sempre, né? Mineiramente falando, um cotô, um covô, vou de quê? Eu acho que tudo tem que ser assim. ô Roberto, e nessa carreira sua aí já longa aí, né? Se tivesse alguma coisa que você tivesse que mudar para se sentir realizado ou mais realizado, o que você mudaria? Sinceramente, eu queria ter tido a oportunidade de ter estudado mais, né? Infelizmente, por causa das condições geográficas que nós nascemos, as condições dos pais, da família, né? Nós tivemos que descobrir o mundo quase às unhas, né? Aos burros, né? Mas, infelizmente, nós não tivemos uma oportunidade de grandes universidades perto. Né? Quando jovem, eu trabalhava na ICASA, eu comecei minha carreira lá, adoro a ICASA, né? Eu tenho paixão pelos construtores da ICASA, pelo pessoal que faz a ICASA ainda hoje. Né? Sou muito bem acolhido lá, 10 anos nós trabalhamos lá. Mas se nós quiséssemos buscar alguma coisa, tinha que ir para a USP, tinha que ir para o IPT em São Paulo, Instituto de Pesquisas Tecnológicas, tinha que estudar na ABNT, porque nós não tínhamos recursos. Né? Então foi tudo assim uma conquista extremamente pessoal de cada indivíduo que estava lá. Grandes homens estão lá ainda hoje, foram formados ali, né? Mas não existia na realidade facilidade para isso. Quer dizer, ou você arregaçava a manga, ou ia buscar o resultado, ou ficava marcando passo o resto da vida. Né? Então, essa dificuldade também motivou um desenvolvimento rápido na busca do conhecimento. Né? É óbvio, se tivesse mais facilidade, poderia não ter sido assim tão rápido, mas os conhecimentos eram muito maiores e mais rápidos, né? Não teria que pesquisar tanto, né? Porque qualquer arte e a cerâmica é uma pesquisa constante, como a Hum, medicina, né? Como qualquer tipo de arte. E tudo muda, quer dizer, qualquer tempo que muda, né? Uma argila, um clima, enfim, altera todo o sistema, né? E até uma pessoa que, um autodidata, que eu posso me considerar um autodidata na cerâmica, né? uhum. Você descobrir tudo isso leva muito mais tempo, né? Do que se você tivesse uma escola estruturada, né? Não tem um caminho já traçado, né? Você tem que consertar o avião, né, em pleno Aham, voo. de pleno voo, né? Eu tive uma oportunidade muito grande que poucos jovens tiveram, né? Eu fiz, na época era o ginasial, né? Você fazia 4 anos, os primeiros 4 anos de grupo, que nós chamávamos, depois a admissão, depois o ginasial, né? E eu estudava no Cardeal Leme, no Espírito Santo Pinhal. Mas Eu era muito estudei lá, viu? interessante. E olha aí, é uma maravilha, né? Na época, porque era chamado de pluricurricular. Então nós entrávamos muito cedo, né, ia na estrada de terra, de um ônibus, né, entrávamos muito cedo na escola, né, no período matinal eram todas as aulas normais, mas depois das 2 da tarde até às 6, 5 às 6 da tarde, eram aulas muito preparativas de mecânica, de elétrica, de culinária, de arte, de artesanato, não é? De desenho. Então, isso preparava o jovem. Né? Ele Uhum, chegava, meu pai tinha fábricas de vassoura, eu conhecia todas as ferramentas, todas as medidas, uhum, sabia usar um paquímetro, sabia
sabia o número de todas as chaves, sabia fazer uma instalação elétrica, né? E isso, eu acredito que há uma carência muito grande hoje na educação dos jovens. Eu trabalhei muito isso na segurança pública e dizia que a ociosidade é proporcional à delinquência. É proporcional às coisas ruins que acontecem com o jovem. Quer dizer, se você deixa um jovem ocioso, ele só vai aprender ou lidar com o que não deve ser lidado. Não é verdade? Então, eu luto muito ainda para escolas de tempo integral, sou favorável a isso. Você sabe que uma vez, quando eu fui passar para o colegial, né? Só fazendo uma observação sobre o Cardeal Leme, na minha época no Cardeal Leme não tinha mais esse profissionalizante, tinha o magistério só. Que aí as moças se formavam professoras no magistério, ao invés de fazer o segundo grau, fazia o magistério e se formava professora primária, né? E o meu pai... Era isso, era o magistério, ou era contabilidade, ou era química. Andradas era isso, né? E aí, o meu pai, quando eu fui passar da 8ª série para o segundo grau, né, para o colegial, né, meu pai falou assim, ó, eu não tenho condições de te pagar uma faculdade, mas eu posso te pagar uma escola técnica. E ele me pagou uma escola técnica em processamento de dados. Olha que maravilha. E isso fez total diferença. Porque, assim, eu acho que o ensino técnico é muito menosprezado ainda, né? O ensino técnico pode trazer para uma pessoa uma faculdade lá na frente. Claro, né? Que sim, claro que sim. Hoje nós temos uma riqueza muito grande que nós temos os CETECs, né? E os alunos do CETEC, os formandos do CETEC, são excelentes técnicos em diversas áreas, né? E, infelizmente, isso não é buscado, muito buscado, não é valorizado. E as profissões onde estão se acabando, né? Hoje nós não encontramos mais no mercado determinadas profissões. Se você for precisar de um soldador especializado, um encanador, um eletricista, não existe mais, né? Então, há uma falta de incentivo muito grande nessa área, né? Eu estou trabalhando junto com um grupo aqui em Perdizes, nós estamos fazendo um plano diretor para os próximos 10 anos de Perdizes, né? E uma das coisas que nós estamos vislumbrando agora e trabalhando muito, escolas profissionalizantes, escolas técnicas, que é extremamente importante. Às vezes, em uma loja, você vai fazer uma compra de um presente, as pessoas atendentes ali não sabem fazer um embrulho, porque não teve um preparo para aquilo, uma educação, quer dizer, uma orientação de como receber uma pessoa, como receber um cliente, como oferecer um produto, né? E isso torna assim, extremamente desmotivador, né? Tanto para o empregador, para quem está trabalhando, porque não vê um crescimento, né? Quer dizer, não se satisfaz do que está fazendo, quer dizer, não é nada prazeroso, né? Então, nós estamos trabalhando muito nisso aqui para fomentar escolas profissionalizantes e trazer novas indústrias simples, né, para que seja desenvolvida dentro do município, porque, no momento, a agricultura, a agropecuária, não vai exigir tanto a mão de obra, não é verdade? Sim. Ô, Roberto, aqui, esse bloco de perguntas é o nosso... Nós estamos já no finalzinho, viu, Roberto? Esse bloco de perguntas é um bloco que eu chamo de roda da vida, tá? Que são as áreas da vida, tá? Então, eu te perguntei sobre o seu trabalho, né, o que você mudaria, né? E aí a gente entrou até nessa área de ensino, né? E tudo mais. E agora eu vou te perguntar um pouco sobre finanças. O que você mudaria para sentir mais segurança, ou você acha que tá legal, você tá bem tranquilo em relação a isso? Porque aqui a gente fala, ó, relacionamento, espiritualidade, finanças, propósito, enfim. A gente fala de vários pilares da vida.
que você acha nas suas finanças assim que você mudaria ou tá tudo tranquilo? A saúde financeira, como a saúde espiritual, como a saúde física, né, a saúde mental, a saúde familiar, são saúdes que nós temos que cuidar muito. Né? E um dos pilares é a saúde financeira. Né? E eu sempre me preocupei muito com isso. Sempre trabalhei muito nisso. A Manuela também muito consciente disso. Né? Então, nós sempre tivemos um planejamento das nossas finanças. Sempre. Sempre. Sempre nós planejamos sempre guardar um pouco dentro do possível, dentro das possibilidades, dos acontecimentos também, do que nós ganhávamos ou ganhamos, na verdade, sempre para ter uma reserva. E isso foi extremamente importante para nós sairmos. Aonde que nós saímos, né, quando eu comecei a vida, antes de trabalhar na ICASA, eu trabalhava num posto de gasolina, né, e quando nós casamos, nós não tínhamos nada, absolutamente nada, nada. Né? E nós começamos assim, praticamente do nada. A Manuela trabalhava na prefeitura, meio período, e eu trabalhava num posto de combustível, né, abastecendo carros. E a partir daí nós conseguimos ir construindo a nossa vida, mas tudo em cima de um planejamento. Né? Eu acredito, eu falei diversas vezes em planejamento, eu acredito que a única ponte que liga o sonho à realidade é o planejamento. Né? Então, se o homem estiver preparado, ele vai conseguir andar por caminhos mais serenos. Né? E a dívida, eu sou extremamente inimigo de qualquer tipo de dívida. Muitas das, das rusgas, às vezes, com os filhos, né, que eles querem crescer, a indústria, querem investir, quer isso, né? Eu gosto de um crescimento assim sustentável. Olha, se nós vamos comprar um determinado equipamento, né, vamos fazer uma poupança, vamos angariar primeiro esse recurso para que nós não enfrentamos aí uma dívida no banco, principalmente num país tão oscilante como o nosso. Né? Nós não temos segurança em nenhum sentido, nem política, nem jurídica, nem econômica, nem financeira. Né? Então nós temos que tomar muito cuidado. Né? Hoje, quem tem uma dívida na estratosfera dos juros que estão hoje, é muito difícil ser saudável. Né? Então eu acho que o planejamento financeiro é extremamente importante, sim, Romeu. É muito importante nós sabermos quanto que nós ganhamos, quanto que nós necessitamos e o sacrifício de ter uma reservinha. Isso é muito importante. E na sua saúde, Roberto, o que você precisa mudar ou tá tudo certo? Você tem que aplicar algum cuidado a mais aí? O que você acha que você precisaria fazer para melhorar ou tá legal? O problema comigo são os dois Robertos, né? Existem dois Robertos. Né? O que eu, é o que eu acho que eu sou e o que eu me enxergo no espelho. A hora que eu me enxergo no espelho, Roberto, isso daí não é você, não. Você tem que mudar, você tem que emagrecer mais, você tem que correr mais, você tem que praticar mais academia. Né? Então é uma luta interna assim, extremamente grande, né? Com o descontentamento da gente. Né? E ainda mais com a maturidade e tudo, né? Então a gente precisa estar assim, bastante preparado. Eu nunca fui muito ligado aos esportes, mas o motociclismo me exige isso. Né? Para viajar longas distâncias, né? Ficar às vezes, na última viagem, eu tive que ficar 12 horas ou mais de 12 horas em cima da moto, pilotando. Né? Então precisa ter uma energia assim, bastante forte, uma resistência física bastante forte. Então eu me preparo, quer dizer, eu me cuido muito, né? Faço os exames todos de rotina, sempre, não tenho medo de fazer exame nenhum, pratico academia, né? E o vinho que limpa aí, né, com um bom resveratrol, né? Limpando o sangue e descontraindo um pouco. Mas eu acho extremamente importante a saúde física e a gente cuidar assim, né? Nós somos ah, nós somos suicidas, não é verdade? Autossuicidas. E nós precisamos entender isso. Né? Que tudo que nós fazemos em excesso, um cigarro, uma bebida, enfim, nós estamos nos suicidando aos pouquinhos.
né? Então, a gente precisa entender isso e ser mais conservador. Sim. Para fazer essas viagens que você faz aí, eu te confesso que eu não teria o preparo, tá? Ah, teria sim, com certeza teria. Ô, A Roberto, a vontade impera. pessoal, olha, como vocês perceberam, a gente está já um pouco diferente em um outro momento aqui, porque infelizmente o dia que a gente estava gravando acabou a energia na casa do Roberto, né? E aí não deu para a gente terminar o podcast, então a gente está gravando o final dele hoje para vocês, para a gente terminar a entrevista, né? Para vocês saberem o restante do que o Roberto tem a dizer pelas nossas perguntas aí. Beleza? Então, Roberto, o que a gente estava falando? A gente falou no momento até o seu preparo, a sua parte física, onde você se preparava também para fazer as viagens de moto. E aí, na hora que eu te perguntei sobre a família, o que você poderia fazer para fortalecer ainda mais os laços com a família, aí começou a travar, se eu me lembro bem. É isso mesmo? Foi isso mesmo, Romeu. Então, fica à vontade. O que você faria, então, Roberto, para fortalecer mais os laços com a família? A família tradicional, principalmente as famílias de origem italianas, elas criam os filhos, na realidade, como uma galinha, né? Quer dizer, para ficar todos os filhos super protegidos, sempre debaixo das asas, né? E na nossa família não foi tão diferente disso, né? A superproteção, ela sempre imperou e ainda continua imperando aí nas famílias mais conservadoras. Mas eu não faria isso de maneira nenhuma. Eu soltaria muito mais os filhos, muito mais cedo, para se aventurarem mesmo no mundo, conhecerem mais pessoas, mais tecnologias, ter mais oportunidades, quer dizer, descobrir por si só, sem os ensinamentos dos pais. Né? Eu disse há poucas horas, há poucos momentos, né, que o que os pais podem dizer para os filhos, olha filho, eu já passei por caminhos difíceis, e nesse caminho pode ter espinhos, então não anda descalço por esse caminho. E você pode cortar o pé, não é verdade? Por mais que eu lhes ame, né, nós não temos como sentir a dor vai ser sempre de vocês. Então, é sempre um conselho, o conselho dos pais, o conselho das mães, sem dúvida, tem que ser muito ouvido, muito respeitado. Mas se o jovem de hoje não se aventurar, né, com essa velocidade tecnológica que está acontecendo, ele vai ficar estagnado. Né? Ele está tendo uma aceleração assim, exponencial de tudo. Né? Um aprendizado, eu imagino o que vai acontecer com os meus netos daqui a 30 anos. Né? Poxa, Não é verdade? Você já pensou nessa velocidade astronômica que as coisas estão sendo criadas? Né? Então, o mundo hoje é extremamente conectado e foge muito da nossa visão, né? Da visão da minha geração. Foge muito. Né? Então, sim, eu acho que os pais, as famílias devem impulsionar mais os filhos, encorajá-los mais a seguir por si só. Ouvir conselho é bom, né? Todo mundo tem uma receita boa, todos têm um conselho para a vida dos outros, para a vida dos filhos, dos amigos, né? Mas o mais importante é a decisão do próprio coração, né? Para poder absorver esses conhecimentos e seguir para si, para não ser um profissional frustrado, não ser uma pessoa frustrada, né, no futuro. Isso eu acho que é muito importante. legal, Roberto. E aí, na parte de desenvolvimento pessoal, né? Que habilidade que você sente que você pode aumentar ou ainda adquirir para melhorar nessa parte de desenvolvimento pessoal? Nós somos eternos aprendizes nessa vida. Né? Eternos aprendizes, nós temos que ter ciência disso, que
nós não sabemos nada. Cada passo que nós damos é uma nova descoberta, né? E entender isso, que nós não sabemos absolutamente nada do que nos cerca, e, e muito menos daquilo que nós ouvimos, do que nós vemos, não é? Isso pode ter uma transformação muito grande. Eu acho que tudo tem que ser aceitado com muita aceito, né? Com muita humildade, né? E saber que a vida é uma eterna conquista de si mesmo, né? É um eterno aprendizado. Ah, às vezes eu penso que com as mesmas mãos que eu moldei o barro e construí futuros, hoje eu abraço os meus netos. E que a verdadeira obra de arte da vida não é a criação, mas é o amor que nós colocamos a cada etapa da nossa vida, a cada momento. Então, quando nós destilamos isso em tudo que nós fazemos, em qualquer situação que seja, nós colocamos o melhor de nós, tudo dá certo, né? Tudo acontece. Ótimo, ótimo. O professor Paulo Davi falou um pouco sobre isso também, que ele, na entrevista dele, eu lembrei disso, você falando isso agora, porque ele falou assim, o meu propósito é ser o melhor que eu posso ser a cada dia no que eu estou fazendo. Então... Exatamente. Eu me lembro muito bem dessas palavras do professor Paulo Davi, que é um gentleman, um estudioso, um educador, e que todo mundo admira, né? Todo mundo que o conhece admira. Nós fomos contemporâneos de juventude, moramos vizinhos, sempre moramos vizinhos, né? Então, Paulo é uma inspiração para todos, é um pensador. E é essa mesmo, eu acho que ele está corretíssimo em pensar dessa forma, né? Nós temos que estar sempre aprendendo nessa vida, sempre aprendendo. Gentleman, a pronúncia pode sair errada, por gentleman, a cortesia está no seu DNA, viu, Roberto? É uma pessoa muito, muito cortês, muito gentil, viu? No lazer, além da moto, tem mais alguma atividade que você colocaria na sua rotina? Eu gosto muito de atirar, né? Eu sou atirador, eu participo do clube de tiro, de campeonatos nacionais, internacionais, que somos obrigados agora, né, na minha classe de atirador, e sou um apaixonado também por tiro, né? Então isso me acalma muito, quer dizer, me faz descer um pouco o ritmo cardíaco, ficar em paz com o alvo, né? Respirar fundo. Então é um teste do meu estresse, né? O tiro é um teste do meu estresse, né? Não Entendi. participo mais de muitas atividades, não. Faço academia todo dia, né? Sempre que posso estou na academia. Isso é muito, muito importante, né? O preparo físico é extremamente importante, principalmente para as pessoas já da minha idade, né, que estão aí por pertinho dos 70 anos, né, e para a gente poder ter uma qualidade importante da velhice, né? O envelhecimento é fato, né, mas o mais importante é envelhecer bem, envelhecer com saúde, envelhecer sorrindo, envelhecer sem estar dependendo de ninguém, né? Isso que eu acho que é a chave. E para a gente que possa, para nos assegurarmos disso, o exercício físico é extremamente importante. Manter-se ativo é extremamente importante, trabalhando. A Sim. cabeça tem que estar sempre ocupada, né? Mente vazia, oficina do diabo. Quem não evolui acaba evoluindo, né, Roberto? É verdade. Quem não cresce acaba decrescendo, Inclusive, né? é verdade. Né? E aí, na parte que tem muito a ver com o seu livro, que é propósito e espiritualidade, o que te conecta com algo maior, que dá sentido para sua vida, assim, Roberto? Olha, eu tenho uma fé inquestionável. Né?
e questionava a minha fé. E dentro da minha fé eu converso muito com o Criador, né? E, e procuro estar sempre em paz comigo, em paz com a vida, em paz com o trabalho, em paz com toda a família. Isso é extremamente importante. Não é fácil, não é fácil, né? Sempre todo mundo tem os seus desafios diários, né? Mas se nós observarmos todos os problemas que nós temos na vida, a maior parte dos problemas não são nossos. Eles foram criados. Isso é a maior parte, né? E grande parte dos problemas não tem solução. Nós temos que aprender a conviver porque não tem solução, né? Sim. Se nós formos resumir tudo, os problemas são muito pequenos, né? Então, a gente tem que administrar mesmo os problemas de uma forma assim, muito tranquila, muito sadia, né? Para que não abale os nossos sentimentos, não abale a nossa saúde, não abale a vontade de viver, vontade de estar junto com as pessoas, vontade de estar comemorando cada dia, à luz do dia. Isso é extremamente importante. Tá certo. Ô Roberto, e aí agora nós estamos no nosso bloquinho final aqui, né? A gente está terminando hoje já é dia 30, né? Nessa segunda gravação nossa, 30 de setembro, a gente está terminando o mês do Setembro Amarelo, né? E eu queria eu pedi para o Luiz, pedi para o professor Paulo também, vou pedir para você deixar uma mensagem para quem está sobrecarregado nesse momento, né? Sobrecarregado mentalmente. Nós não podemos trazer um peso para nós nunca, né? A vida é leve e tudo nessa vida passa com uma velocidade extremamente rápida. Então os problemas sempre existem, sempre vão existir. Se nós observarmos uma árvore, hoje eu estava viajando aqui por perto, né, e nós vimos uns jacarandás, que é a coisa mais linda do mundo. Né? E os ipês rosas que estão florescendo muito também nessa época do ano. Né? E se nós observarmos essas árvores, nós vemos que em uma determinada sessão do ano, nós temos as folhas caindo, nós temos as árvores secas, como nós comentamos no início desse bate-papo, nós temos os frutos nos nutrindo, nós temos as folhas nos dando sombra, e nós somos assim, quer dizer, a vida é cíclica, é extremamente cíclica. Não, sempre vai ter um dia de sol muito forte, como vão haver dias de chuvas pesadíssimas, né? Então tudo passa, tudo passa. Uma vez conversando com uma pessoa que trabalhava comigo, de origem japonesa, uma pessoa formidável, e estava acontecendo um tumulto extremamente grande no nosso trabalho. Eu trabalhava em São Paulo, e eu estava envolvido muito com aqueles problemas, e aí a FUMI chegou, me chamou e falou: Roberto, olha, eu percebo que você está se envolvendo muito e se desgastando muito com determinados problemas assim. Haja como uma enxurrada. Vem aquela enchente, aquela enxurrada forte, leva tudo. Mas quando vai essa enxurrada, a gente tem que ficar quieto no cantinho, né? Espera que já passa, limpa tudo, o céu brilha novamente e tudo volta ao normal, né? Então isso é o ciclo da vida. As coisas realmente acontecem. As coisas boas acontecem e as coisas que não são boas acontecem para um grande aprendizado da gente. Tudo é um aprendizado. Tudo nessa vida é um aprendizado. E a gente leva lucro, entre aspas, em tudo, se nós observarmos bem, observarmos com o olho do coração, né? Observarmos com o olho do crescimento espiritual. E isso é o mais importante. Para tudo tem jeito.
Eu tenho um curso que eu fiz que fala muito do crescimento em espiral, né? Então, na verdade, não é assim, né? Ele vai fazendo aquela espiral e aí aquele ciclo, cada ciclo vai um pouco mais alto, né? Cada ciclo um pouco mais alto, né? Essa espiral, o número real, 1,813, né? Nós estudamos muito isso na maçonaria, quando nós começamos a construir o tempo interior, o tempo que habita dentro de nós, né? Que nós tentamos se livrar de todos os vícios e absorvendo todas as virtudes, as principais virtudes, pelo menos, vai vencendo as virtudes, que é muito difícil isso, né? É uma luta constante do homem. Mas é isso na realidade. Quanto mais a gente busca, quanto mais a gente acalma, quanto mais nós ficamos com a nossa mente serena e tranquila, as coisas vão acontecendo e vão se multiplicando, né? Perfeito. Aí, Roberto, a gente tem uma linha editorial aqui no ZARP que é o seguinte, que é o propósito de vida, né? Eu gostaria de saber, você como uma pessoa já que tem uma vida estabelecida, né? Que já criou uma família, tem uma vida profissional estabelecida, qual conselho você daria para quem é jovem hoje e está querendo encontrar um propósito de vida? Eu vou repetir uma frase que nós comentamos agora há pouco, que a verdadeira obra que o homem pode deixar não é a criação, mas sim o amor que ele coloca em cada gesto dessa criação. Então, tudo que nós formos empreender, seja uma conversa, seja um negócio, seja um propósito de vida, nós temos que colocar o amor na frente, colocar o melhor de nós e fazermos com um espírito extremamente aberto, sabendo que nós vamos agregar valor na vida de alguma pessoa. Não tem preço que pague isso. Não há salário que pague a satisfação de o nosso trabalho servir para uma outra pessoa, nutrir uma outra pessoa, informar uma outra pessoa, fazer com que o próximo possa crescer um pouco quando está perto de nós ou junto conosco, né? Ou lendo alguma coisa que nós escrevemos, ou aprendendo, ou quando nós podemos deixar algum exemplo. Então, que todos os exemplos sejam bons. E para que esses exemplos sejam bons, nós temos que colocar o coração na frente em tudo. Eu Aí tenho, sim, vamos eu entrar tenho, pela porta da frente e com certeza o universo vai conspirar a favor e tudo vai dar certo. eu tenho um pensamento sobre felicidade, não sei se é meu, se eu ouvi em algum lugar, ou se de tanto buscar aí eu acabei concluindo isso. Que é o seguinte, que a pessoa só é feliz quando ela vê que ela está ajudando alguém, Mas né? isso é pura realidade, né? Eu tive uma experiência, ainda tenho, né? Uma experiência muito grande no empreendedorismo social, né? Junto aos centros espíritas, que eu trabalhei, junto com a maçonaria e outras entidades, como associações comerciais, fundações, né? E isso é extremamente importante. Quando nós temos a oportunidade de melhorar um pouquinho a vida de outra pessoa, o sentimento é de ganhar na loteria, né? É muito É, prazeroso. isso é a essência principal desse projeto aqui do ZARP, tá, Roberto? Ah, É a essência principal. E tanto que é do zero a realização pessoal, né? Então, assim, é o que a gente pretende ajudar um pouquinho as pessoas a se realizarem aí,
e terem uma vida mais equilibrada. Roberto, a última pergunta. Se você pudesse jantar com qualquer pessoa, viva ou morta da história, né? Quem seria? Pode ser um jantar ou um café, se você preferir, tá? Quem seria e o que você perguntaria para essa pessoa? Olha, eu acho que eu teria vontade de chegar perto de diversas pessoas da história e fazer muitas perguntas. Mas uma pessoa que, se eu tivesse a oportunidade de voltar a conversar, eu voltaria a conversar com o meu pai, sabe? O meu pai, ele foi um grande egiptólogo, né? Ele estudava autodidata, né? Que estudava muito, né? E eu perguntaria justamente isso: pai, o que te impediu de realizar o seu grande sonho, que era viajar, conhecer, né? E você se dedicou tanto às outras coisas. Eu perguntaria isso a ele. Eu tenho certeza que ele iria responder que a responsabilidade com a família, com os filhos, com a própria sociedade que ele vivia, que era responsável, impediu de fazer isso. Mas, e é justamente isso que eu tenho conversado hoje, não tanto com os filhos, mas com os netos. Semana passada, a minha neta Clara, nós estávamos conversando sobre profissões, né? Como todo jovem, ela ainda está assim, bastante, eu não diria confusa, mas indecisa, né? Um caminho tomar. E eu comentando que não importa o que ela decidisse, mas teria que ser decidido com o coração. E uma coisa que ela tinha que prestar muita atenção era que o trabalho que ela fosse empreender deveria ser um lazer e não um sacrifício. Aí sim a vida iria ter uma razão muito forte mesmo. Perfeito, perfeito. Roberto, muito obrigado, viu? Obrigado por você ter voltado mais uma vez, né? Porque a gente teve que fazer as duas partes. E obrigado pela disposição. Na hora que eu te mandei o WhatsApp, você nem me conhecia, né? Você foi a indicação do seu irmão e na hora você topou, entendeu? E eu espero que, além desse podcast, a gente continue com a relação aí nas redes sociais, aí à distância, a gente continue conversando, porque, ó, eu até anotei aqui, depois da nossa primeira conversa, uma coisa que é o seguinte, tá? A gente sabe que no dia a dia, né, a gente é humano, a situação pode ser outra, não é um ambiente tranquilo que nem tá aqui, né? Mas a impressão que você passou é que nem eu tinha falado agora há pouco, de muita gentileza, elegância, né? Uma elegância muito grande e generosidade de quem tem uma vida equilibrada, que é o que a gente busca aqui. Então, por isso, muito obrigado mesmo, viu? Eu que lhe sou muito grato, né, de ter te conhecido e poder participar do ZARP, desse bate-papo livre, muito espontâneo. Eu fiquei muito feliz e muito contente com isso. Muito obrigado. E sucesso no seu projeto, mais sucesso ainda, né? Eu tenho certeza absoluta que está sendo muito bem feito. Está sendo com amor. Tá, joia, Roberto. Muito obrigado, viu? E aí a gente vai se falando aí pela vida. Com a graça de Deus.